A Constituição Humana e os Eventos Futuros. Parte 2. No primeiro vídeo, exploramos a constituição humana segundo a Bíblia, entendendo que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. Vimos como cada parte tem um papel específico e como a separação entre elas acontece na morte. Também abordamos o destino do corpo físico e o que acontece com a alma e o espírito após a morte, segundo as Escrituras. Agora, dando continuidade, aprofundamos o entendimento sobre o que acontece após a morte e os eventos futuros que envolvem a ressurreição e o juízo final. Como será a ressurreição dos justos e dos ímpios? O que a Bíblia revela sobre o destino eterno da humanidade? Vamos analisar essas questões à luz das Escrituras. Semelhantemente, falamos de uma morte vivente. Igualmente impressionante é o argumento de Nosso Senhor contra os aniquilacionistas de seus dias. Lucas 20, verso 37 e 38. Primeiramente, ele admite que Abraão, Isaque e Jacó estão mortos, ao dizer que os mortos hão de ressuscitar, e depois acrescenta imediatamente que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Assim, mortos em um sentido, estão vivos em outro, mostrando que ambos os termos descrevem apenas condições relativas de existência. A primeira morte não causa a aniquilação do pecador. De forma semelhante, o Senhor diz pela boca do pai do filho pródigo: "Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado." Lucas 15, verso 24. Embora, em outro sentido, ele estivesse tão vivo na terra distante quanto estava após retornar. Está claro que a primeira morte não causa a aniquilação do pecador ou não poderia haver para ele uma segunda morte. A palavra morte não significa deixar de existir. A palavra morte, por si só, não significa deixar de existir, e os que dizem que a segunda morte significa aniquilação, são obrigados a mostrar que as Escrituras acrescentam à palavra esse sentido que não lhe pertence. A segunda morte é o lago de fogo. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20, verso 14. A besta e o falso profeta são lançados para dentro do lago de fogo antes dos 1000 anos do reinado de Cristo. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, verso 20. Ao final do período, eles ainda estão lá, quando Satanás é lançado para dentro dali. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, verso 10. Portanto, 1000 anos na segunda morte não destruíram a existência da besta e do falso profeta, e a sentença para os três é que eles serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Seria impossível atormentar o que deixará de existir. É consistente com a santidade e o amor de Deus que os anjos que abusaram do favor divino ficarão confinados por milhares de anos naquele lugar de tormento chamado Tártaro. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. 2 Pedro 2, verso 4. Que o rico, que abusou da bondade divina na terra, será atormentado nas chamas do Hades por um período desconhecido por nós, pois ainda não terminou. Lucas 16, do verso 19 ao 31. Que a besta e o falso profeta, que blasfemaram do santo nome de Deus, sofrerão tormentos no lago de fogo por, no mínimo, mais de 1000 anos. Se isso é compatível com o amor e a justiça de Deus, por que não o deveria ser por 10.000 anos, por 100.000 anos, por 1 bilhão de anos ou para sempre, sobretudo, no caso daqueles que rejeitaram o incrível amor de Deus em Cristo, calcaram aos pés o Filho de Deus e resistiram ao Espírito da verdade? Será que não somos competentes para formar opinião própria sobre o que Deus pode ou não fazer consistentemente com o seu caráter e por causa dele? Podemos apenas inclinar a cabeça em reverência ao que ele revelou, certos de que ele sempre agirá coerentemente com o que ele é, pois ele não pode agir de outra forma. Podemos estimar melhor qual sentença o juiz dá, considerando as sentenças ele já proferiu,
bem como as declarações que ele faz sobre sentenças futuras. O que acontece na morte? Lemos: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. Mas o que acontece com a alma? Uma história real é melhor do que muita especulação. Uma grama de fato vale mais do que uma tonelada de teoria. A Bíblia informa claramente o que aconteceu com o homem Cristo Jesus quando morreu. O corpo. O corpo morto de Jesus foi colocado no sepulcro. O Espírito. As últimas palavras de Jesus na cruz foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, verso 46. O espírito humano voltou a Deus, que o deu. Vemos nitidamente que o espírito humano não é o espírito divino no caso de Nosso Senhor, pois a sua humanidade santa foi uma coisa criada, concebida pela operação do Espírito Santo em Maria. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, verso 35. Anos mais tarde, seu espírito humano foi ungido com poder pelo Espírito de Deus sobre ele, e na cruz, Jesus entregou seu espírito humano ao Pai, um ato impossível em relação ao Espírito de Deus com quem ele, como Deus, estava em união indissolúvel. Assim, a distinção necessária e inevitável entre o humano e o divino é mantida. Para que ele pudesse morrer, Jesus entregou o espírito humano, que lhe animava o corpo. A alma. Mas o espírito de profecia em Davi colocou na boca do Messias estas palavras: não deixarás a minha alma na morte no Sheol. Salmo 16, verso 10. Mais tarde, no dia de Pentecostes, Pedro aplicou essas palavras a Cristo: não deixarás a minha alma no Hades. Atos 2, verso 27. Devemos resistir com firmeza o erro de Apolinário de Laodiceia, 390 depois de Cristo, que apregoava que a pessoa de Cristo era composta de apenas um corpo e uma alma humanos, com o espírito, ou logos, divino ocupando nele o lugar do espírito humano. A humanidade de Jesus, como a nossa, compunha-se de corpo, alma e espírito. Sheol e Hades são palavras equivalentes em hebraico e em grego, respectivamente. Há nas Escrituras informações abundantes sobre essa região. Este fato está muito longe de afirmar, como fazem os espíritas, que não há informações certas sobre o estado após a morte, exceto que eles acham que recebem dos espíritos através dos médiuns. Infelizmente, porém, os leitores das versões bíblicas atuais podem não aproveitar bem este estudo, por causa da variedade de termos empregados para traduzir Sheol e Hades, sepulcro, morte e inferno. O maior erro é quando o termo inferno passou a significar o lugar final dos perdidos, ou seja, o lago de fogo, o qual nunca é o sentido de Sheol ou Hades. O leitor diligente deve prestar atenção aos termos originais fornecidos no texto ou na margem do texto bíblico sempre que ocorrerem. Onde está o Hades? A alma de Nosso Senhor estava no Hades entre sua morte e ressurreição no terceiro dia. O texto de Efésios 4 verso 9 e 10, mostra, sem sombra de dúvida, que a alma era o próprio Senhor, a sua pessoalidade, e onde o Hades está situado. Diz, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. A pessoa que subiu é a mesma pessoa que desceu, e pelas palavras expressas que Jesus disse a Maria imediatamente após a ressurreição, é certo que ele não foi ao Pai na hora da morte: ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai. João 20 verso 17. Visto que sua ascensão ao Pai ainda não havia ocorrido, fica claro que seu espírito humano, que ele entregará ao Pai quando morreu, não era ele próprio. As palavras também não admitem o pensamento, pois o homem não pode enviar de si mesmo a sua pessoalidade, o seu eu, mas sobre Jesus lemos que ele entregou o seu espírito. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. Lucas 23 verso 46, ou, como podemos dizer, expirou o espírito, sendo a reversão exata do ato da criação, quando Deus inspirou o espírito. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.
soprou o fôlego, Gênesis 2 verso 7. Portanto, o Espírito não era Jesus mesmo, mas parte de sua humanidade composta que ele poderia dispensar pelo ato da vontade. O homem não possui esse poder. Ele tem de usar de violência para acabar com sua vida. Mas Cristo receberá esse poder do Pai, segundo ele mesmo afirmara que o Pai lhe dera autoridade para entregar sua vida por vontade própria. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. João 10 verso 17 e 18. O reino ao qual Cristo desceu, chamado Hades em outras passagens que já citamos, está nas regiões inferiores da terra, conforme Efésios declara nitidamente. As Escrituras sempre o situam lá e em nenhum outro lugar. O patriarca Jacó disse: hei de descer para meu filho ao Sheol. Gênesis 37 verso 35, e o grande profeta Samuel, quando Deus permitiu que viesse do mundo dos mortos para anunciar a destruição de Saul, permissão e evento excepcionais, disse: por que me inquietaste, fazendo-me subir? 1 Samuel 28 verso 15. Cristo disse a respeito de Cafarnaum: elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerás até o Hades. Mateus 11 verso 23. Tão certo como o céu está acima da superfície da terra, o Hades está na direção oposta. Os leitores dos grandes clássicos não terão dificuldade em lembrar que, no mundo antigo, era comum a crença de que o lugar dos mortos estava dentro da terra. Desconhecemos haver outra opinião na mente dos homens. Não devemos aceitar os detalhes e condições do lugar dos mortos sem a confirmação das Escrituras, assim como os detalhes e condições descritos pelos escritores medievais, como Dante. Mas, os fatos gerais da localização do mundo dos mortos na terra e de suas duas regiões divididas, uma de tormento e outra de bem-aventurança, são claramente adotados pelas Sagradas Escrituras, como em Lucas 16 do verso 19 ao 31, e confirmados como realidade. E alguns detalhes também são confirmados como realidade. Os poetas fizeram com que os visitantes entrassem e saíssem daquele reino por meio de uma caverna ou abertura na terra. Semelhantemente, o Apocalipse apresenta hordas de demônios que sairão do abismo através de um poço ou abertura. Apocalipse 9 do verso 1 ao 11. Tomamos a ideia central de cada caso para apresentar a concepção de que o reino dos mortos está dentro da terra. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.